hand. Don't make you feel Amém. Isso não te faz sentir religioso? God wants you to stay unadulterated. Stay right there in that word. Deus quer que você se mantenha inadulterado. Fique exatamente ali com aquela palavra. Stay right with it. Permaneça exatamente com ela. All right. Correto. God promised to her, Deus prometeu a ela, as He did to Eve in the Garden of Eden, to this last Eve here, como ele o fez a Eva no Jardim do Éden, a esta última Eva aqui, which the Pentecostal church, the beginning of the church itself, is the mother of all of the living people. que a igreja pentecostal, o princípio da igreja, a igreja ela mesma é a mãe de todo vivente. Because as long as they go in there, but you see, when they take up her sins, they die with her. Porque uma vez que eles foram ali, mas veja quando eles tomam os pecados dela, eles morrem com ela. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amado Criador, desejamos alimentar mais um pouco da Sua palavra, aquilo que dá fé e fé de arrebatamento, aquilo que nos dá força para caminhar nestes dias. Estamos aqui confiados no Senhor. Manifesta-te a nós, para a glória do seu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Deus em outro véu. Meu irmão Brana fala sobre isto na mensagem O Desvelar de Deus. Mas nós podemos tomar desde o princípio os acontecimentos, as manifestações, até chegar em nosso tempo. Muitas vezes o que nós pensamos dos homens do passado é que eles não eram homens como nós. Era um super-homem. Por isso,
eles venceram fornalha, leões, adultério, agarrado por uma mulher e fugir dela, representam ser super-homem. Cada homem desse representa ser um super-homem. Mas eles eram homens igual nós mesmos. Só que nós olhamos para nós não valorizamos. Eles também não viam nada neles. Simplesmente criam na promessa, que aquela promessa manifestaria, e viveram com aquela fé. Para nós é que eles representam ser um super-homem, mas eram homens de dores. Assim como Jesus não representa ser um super-homem. Na cruz, a pessoa muitas vezes não quer dizer aquilo foi um homem morrendo, mas era um homem. Oh, mas ele não era um super-homem também? Era. Os profetas não eram homens? Sim, mas não era um super-homem? Sim. Então, mas você tem que olhar os lados certos. Se você olhar só por ele ser um homem, então, com respeito a Cristo, muitos nos dias de Jesus e nos dias de Brana, eles criam que Jesus era simplesmente um homem. Nos dias de irmão Brana houve a questão das pessoas discordarem do irmão Brana, porque eles diziam: você põe muito sobre Jesus, você faz dele o que ele não é, você faz dele Deus. E a irmã Brana chega a dizer: se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Agora, se ele foi Deus, não havia outro. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirá. Ele foi Deus de um lado? Foi. Do lado de dentro era Deus, do lado de fora era o homem. Então o homem, ele simplesmente é um homem, sem Deus dentro dele. Ele não tem capacidade de nada, nem de crer. Ele não tem. Porque Deus tem que estar dentro para você crer que Deus existe. Deus não pode apenas estar na natureza, ele tem que estar dentro de você, para você crer que ele existe e que ele manifesta em homens igual você mesmo. Este é um bom lado que eu quero falar com vocês, porque Deus usando véu, cada tempo ele usa um véu. O véu é o corpo, é a carne, mas Deus está usando aquele véu. Você tem que estar vendo Deus. Mas como você vê Deus? Você vê um véu fraco. Se começamos lá com José, você vê um véu que tinha sonhos, que tinha visões, um véu que aparentemente aos olhos de seus irmãos estava querendo ser melhor do que eles. Interessante que para o pai e a mãe ele não parecia assim. Mesmo ele contando o sonho, as visões para o pai, para a mãe, e dizendo que viu os dois também prostrado diante do feixe dele. Os pais sabiam o que era aquilo, mas os irmãos diziam: você quer dizer que todos nós vamos prostrar diante de você? Pegou ele, jogou ele dentro de um buraco, dando como morto, matou
um animal, sujou as vestes de José e levou as vestes de José sujas de sangue para o seu pai e diz: um animal o matou. Não era verdade, mas tudo aquilo era para cumprir aquela visão, aquele sonho de José. Isso passou anos. Tem hora que Deus deixa passar tempo. Passa anos. A gente fica pensando só dos anos que passaram da abertura dos selos até hoje. 47, 48 anos. Isso é o tempo passando. Deus permite. Aí Deus permitiu passar anos no tempo de José, de seus irmãos, e vir a necessidade, vir a fome, e eles todos terem que correr para um lugar. E este era o lugar que eles tinham vendido o seu irmão. Venderam a uns ismaelitas e estes chegaram com ele ao Egito. E ele se tornou um grande personagem, um grande homem, porque desde a rejeição que ele teve à mulher de Potifar, Deus o colocou no trono, por ele ter rejeitado uma mulher. Se vocês notarem, o que levou José à cadeia foi ter rejeitado uma mulher. E a mulher o culpou e que ele queria estar com ela. E ela não quis e segurou sua roupa. Foi porque ele correu e deixou a capa para trás. Por isso ele foi condenado. E Deus deixou aquilo passar. Tem hora que você, oh Deus, por que o Senhor não julga a minha causa? José podia clamar lá dentro do calabouço, da cadeia: Deus, o Senhor sabe que eu não dormi com aquela mulher, eu a rejeitei, e estou aqui na cadeia, culpado, e que eu estive com aquela mulher. O Senhor não julga a minha causa? Aí não lê na Bíblia José fazendo essa oração. Simplesmente deixou Deus desenrolar aquele papel para mostrar um ser humano, um homem que podia ser tentado, agarrado e fugir de uma mulher. A mulher também aponta a igreja. Quando você vê a igreja te agarrando para você ficar nela, e ela é da Santíssima Trindade ou da dualidade, você sai correndo, que fique alguma capa sua por aí, alguma mensagenzinha que você falou a aquele respeito, que fique por aí, mas saia você. José saiu, não deixou a igreja ficar com ele, e ele não dormiu com a igreja. Espero que vocês entendam. É Deus usando o véu. Era um homem que podia deitar com uma mulher, ter filhos, atos normais, mas ele fugiu. Para provar que é homem hoje, tem que deitar com ela. José provou não deitando com ela. Ele deixou para anos depois Deus dar uma esposa para ele. Aí ele deitou com a esposa e teve Manassés e Efraim. Aí ele teve filhos, mas ele não teve filho com aquela mulher, não deitou com ela. Você deve saber que você não pode deitar com a mulher, com a igreja, ainda que ela te ama. A mulher de Potifar fez isso. Você acha que ela chegou, agarrou a José e disse: ô cara sem vergonha, você não presta, vem deitar. Não, amor,
querido, meu bem, porque para estes atos só tratam bem tanto o marido como a mulher. Procura até esquecer as horas amargas e trata bem. José foi tratado bem, mas com toda bondade. Ele foi embora. Com toda palavra que poderia ganhá-lo, corromper seu caráter. Por isso que caráter não é dom, diz o profeta. Caráter é vitória. Toda pessoa que ela tem um caráter, ela venceu tentações. Principalmente depois que vocês creram nesta mensagem. Para vocês provarem que tem caráter hoje, é ter ofertas e rejeitá-las. Para uma mulher provar que tem caráter, é ter oferta. A oferta que ela não tem em casa, que o marido não dá. Oferta que ele não tem em casa, que a mulher não dá, mas na rua dá, no serviço dá. Ele rejeita e prova que tem caráter. O profeta diz: caráter não é dom, é vitória. Você enfrenta as tentações e mostra que você tem caráter. Tem hora que você sabe que caráter para pagar dívida precisa ter caráter. Aquilo não é dom, é vitória. É saber, comprei, tenho que pagar. Isso é caráter. Caráter para cumprir com seus deveres. Caráter para cumprir com seus deveres cristãos. Eu prometi a Deus ser-lhe fiel até o rapto, e eu vou manter. Isso é caráter. A mulher e o marido, um promete ao outro ser fiel até a morte. Ainda que o juiz de paz não fala mais isso, nem o sacerdote. Ser fiel até a morte, isso é só para crente, que usa a Bíblia para dizer: você promete ser fiel até que a morte os separe? Eles não podem nem fazer os casamentos de hoje perguntando para as pessoas se vão ser infiéis até que a morte os separe. Porque o divórcio chega mais cedo do que a morte. Então eles não podem nem fazer o casamento bíblico mais, nem usar as palavras bíblicas para poder casar alguém. Mas os cristãos ainda precisam ouvir isso. Você promete fidelidade a ela, a ele, até que a morte o separe? Sim. Agora precisa ter caráter para poder manter aquela palavra até o final. Tem uns que vão chorando e gemendo, pedindo a morte do companheiro, da companheira. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar carregando essa cruz? Ah, mas se a cruz morrer, você vai ficar sozinho, vai arrumar outra cruz, e vai ser do mesmo jeito ou pior. Espírito de mudar de cruz é espírito de adultério nos homens e nas mulheres. Porque eles pensam que mudando de cruz vai ajudá-los. Não, é mudar de natureza, mudar de vida. Não é nem mudar de igreja que vai te ajudar, é mudar de fé. É saber que Deus tem prometido e Ele cumpre. E Ele quer usar o seu véu. Você deve ser o véu o qual Deus quer passar por ele, quer viver nele. Amém? Bom, havendo Deus falado antigamente, eu vou ler aqui o que o irmão Brana fala. O parágrafo 22 da era de Pérgamo. Ele diz: agora, volta em Hebreus 1, do verso 1 ao 3. Notamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-se a si mesmo em forma de homem ao homem. Ele era Deus expressando-se a si mesmo. Quer dizer, o Espírito
expressando-se a si mesmo, Deus é Espírito, expressando-se a si mesmo em forma de homem, Jesus, ao homem, àqueles que o viam. Era Deus usando um véu, expressando-se através de homem ao homem. Toda a vida Deus fez isso, se expressou através do homem ao homem. Sempre foi. Hoje Deus não é diferente, Deus está expressando através de homem aos homens, para que os outros possam ver. Agora, cada um de nós precisamos ser o véu, o qual Deus está escondido e revelado aos homens. Há, porém, mais alguma coisa que se notar nestes versos, especialmente aos versos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quero que você note aqui, na margem de sua Bíblia, que você verá uma correção. A palavra pelos, lê-se, não é a tradução certa, pelos profetas. Então, irmão Brana vem e diz, a palavra pelos não é a tradução certa, deveria ser em, que é no, através do homem que ele expressa, não pelos, mas em, dentro. Não pelos. Lê-se então corretamente. Havendo Deus antigamente falado aos pais nos profetas. Esta é a forma da leitura que o irmão Brana podia ler profeta e pode ensinar a correção da tradução da Bíblia. Certo? Então ele vem e ensina esta correção na própria tradução da Bíblia. Não é falando aos pais pelos profetas, mas falando aos pais nos profetas. Deus está falando agora a vocês em mim. É assim. É em, é nos, é dentro. E não pelos, mas dentro. Deus está se expressando, porque Deus tem que usar um véu. Amém. Bom, deixa eu terminar de José, mesmo que você sabe a história dele. Depois de tudo aquilo, José teve o sonho, foi para o palácio, ficou à mão direita de Faraó, ninguém chegava a Faraó se não passasse por José, pelo véu, tinha que passar por aquele véu, e um dia a fome baixou entre a família de José. Eles agora não tinham que comer, eles ficaram sabendo, no Egito tem pão, mas não era para ter pão no Egito, lugar de ter pão era na terra deles. Não era para ter pão no Egito. Por que teve pão no Egito? Porque Deus tinha um véu lá no Egito. Mas era para ter pão, como Noemi devia ter pão na cidade dela. Mas não. Não tinha pão, ela foi peregrinar em Moabe, porque lá em Moabe havia uma pessoa eleita, e ela tinha que trazer aquela pessoa eleita, com fé diferente, vendo as coisas diferentes. Ela vai ter que mudar tudo isso, mas Deus não falou para Noemi aquilo, mas deixou que Noemi fosse para lá, o seu marido morresse, seus filhos casassem ali e morresse também, e sobrou apenas a sogra e as noras, e elas tinham, a sogra tinha que voltar, porque o tempo já tinha vencido. Vou voltar para a minha terra, porque em Belém tem pão outra vez. Tem pão? Agora vocês ficam aí, voltem para vossos pais, para vossas casas, para vossas igrejas dualistas, trinitarianas, volte para lá. Ruth diz, não, eu não vou fazer isso, eu vou, aonde tu fores irei eu. O seu povo será o meu povo.
O seu Deus será o meu Deus. Aquilo foi maravilhoso. Orfa deu uma boa proposta que a senhora fez. Eu gosto dessa sogra. Uma boa proposta. Vou voltar para a Assembleia, para a Batista, para a Metodista, para a primeira e segunda etapa. Vou voltar para o mundo. Orfa é esse tipo de crente que não tem a palavra. Agora, Ruth era o tipo do crente hoje, diz o irmão Branham. Ruth é o tipo do crente hoje. Como Raabe é o tipo de crente hoje, que faz sua decisão para com a palavra, para com a verdade, mesmo... eu não conheço direito as mensagens do William Branham. Pode alguém dizer, pode alguma Ruth dizer. Eu não conheço, mas o seu povo, Branham, é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Eles poderiam dizer a mesma coisa hoje pela terceira puxada. Mas eu não entendo o que Osmar vive pregando. Eu tenho pedido para ele, olha, pare e escute um CD só. Se você escutar um CD já está bom. Não precisa escutar 100 não. Talvez você escuta alguém testemunhar que escuta 3, 4 por dia. Não. Deixa alguém aí fora escutar um só. Deixa alguém da mensagem que for sincero, que tiver caráter de Cristo, da revelação, da palavra, caráter de 7º anjo neles, caráter de cumprimento de promessa de Deus neles. Deixa eles ouvir um CD só. Nunca mais eles vão viver em paz lá. Eles vão pensar, ou nós decidimos, ou saímos, ou estamos perdidos. Porque não vai ter jeito mais. Deixa eu ouvir um, não precisa ouvir muito não. Agora você pode continuar ouvindo as centenas que você tem por aí, de outros pregadores. Mas ouça um do profeta. Ouça uma mensagem, leia uma mensagem do profeta. Não critique antes de examinar, não queime, não jogue fora antes de examinar. Examine primeiro, depois que você examinar e constatar que é do diabo, mete fogo. Que finalmente Deus vai também te meter fogo. Porque assim como você não tem luz da verdade e pode queimar a verdade, como a igreja fez com a Bíblia, aí no século XX, século XIX, século XX, a igreja queimou as Bíblias. Depois a igreja mesmo veio e disse, leia a Bíblia. Quem sabe não adiantava mais ler, agora tinha que ler a mensagem do Branham. Não era só a Bíblia agora. Aí a igreja passou a dizer, leia a Bíblia. Hoje eles dizem, leia as mensagens de Branham, escuta os CDs de Branham, mas não é só isso. Não é só isso. Porque Deus tem uma mensagem em véus, que o corpo dele é o véu, composto de véus, homens, mulheres, corpos, onde Deus manifesta e se mostra, onde Deus se esconde e se revela. Amém. Tem gente que tem Deus só escondido, nunca revelou Deus. Eles têm vergonha de revelar Deus no emprego, eles têm vergonha de revelar Deus dentro de casa, eles têm vergonha de revelar Deus na rua. Eles só acham que revela Deus, é Deus escondido na igreja. Eles estão na igreja. Não, você tem que ser o véu de que lá fora seu marido, sua mulher, seus filhos reconheça que neste véu habita Deus. O seu patrão, a sua patroa deve examinar e ver aqui existe Deus. O seu vizinho, a sua vizinha deve perceber existe algo diferente nesse casal, é Deus. Nesta igreja habita Deus, porque você é o véu do qual esconde esse Deus e revela para a família, para o mundo. Amém. Aí chegou os irmãos de José no Egito
querendo alimento. Aí, por certo, a bênção, o véu que Deus tinha, estava no Egito. Eles venderam. Tem hora que eles vendem o véu no qual Deus fala. Eles vendem o véu no qual Deus profetiza. Eles vendem o véu no qual Deus prega. Eles matam o véu no qual Deus fala. Eles sepultam o véu, joga dentro de um buraco, como jogaram José. O véu, a carne pela qual Deus se manifestava. Eles mentiam aos pais deles, que aquele véu, aquele José tinha morrido. Mas um dia, ainda em vida, José pôde ser visto pelo seu pai Jacó ainda, depois de muitos anos. Tem um ditado que é bonito: Senhor, dê vida longa aos meus inimigos, para que eles possam de pé contemplar a minha vitória. Deus, mata o fulano. Não, dê vida longa. Não mata ninguém, não. Você quer alguma coisa para sua família? Deus, dê vida longa para minha mulher, para que ela possa contemplar de pé a minha vitória. Deus, dê vida longa ao meu marido, diz as mulheres, para que ele possa contemplar a minha vitória de pé. Eu não queria que os meus inimigos tivessem morrido. Eu queria que eles estivessem hoje de pé para contemplar a minha vitória. Talvez você não sabe o que eu estou falando. Não estou feliz por inimigos do que eu prego ter morrido. Não estou feliz, estou triste. Eu queria eles vivos, de pé, com vida longa, para Deus mostrar para eles a minha vitória, enquanto eles estão de pé. Mas agora, a minha vitória não pode ser mostrada enquanto eles estão de pé. Eles já se prostraram, eles dormiram. É para os seus membros, é para as suas igrejas perceber a vitória dessa mensagem, desta palavra, que eles pensavam que tinha que acabar lá atrás. Faz 10 anos que ela está andando. Deus, dê vida longa aos meus inimigos, para que eles possam de pé contemplarem a minha vitória. Aleluia. Não peça a morte de ninguém, não, nem sua nem de ninguém. Peça vida, para eles contemplar sua vitória. É tão bom ter gente para contemplar sua vitória. Vocês me desculpem, mas para várias coisas ministeriais, para mim parece que ficou sem gosto, sem sabor. Meus inimigos, meus conhecidos, os que andaram comigo, dormiram, morreram, não puderam contemplar ainda a minha vitória. De pé, estão deitados. Eu acharia melhor que todos estivessem vivos hoje, mas Deus escolhe de outra forma. Eu creio na eleição desses homens, eu creio na eleição deles. Deus pega, os põe a dormir, os recolhe, porque o irmão Brana disse: se você não te consagras a Deus, Deus te tira da terra. E se há uma coisa onde Deus quer que você seja consagrado hoje, não é ser um pentecostal, não é ser um avivalista pentecostal. Deus quer que você se consagra hoje, não é em jejum e oração, para poder orar pelos enfermos. Que existe muita consagração hoje. Deus não está atrás que você se consagre a Ele, indo ao monte e pedindo poder para chamar a atenção das nações. Não, a única consagração que Deus tem na terra é a revelação dos selos, dos trovões. Se você não te consagras a esta mensagem, a estes selos, a estes trovões, a este novo nome, este é o problema. Tem que se consagrar a isso. Você tem que saber o que é consagrar. É dedicação, é inclinar sua vida, é viver para aquilo.
te consagres a esta mensagem. Como o que adianta você consagrar para o avivamento pentecostal que terminou antes do irmão Branham? Irmão Branham diz, esta nação, falando exatamente da América, ela recebeu o último avivamento em 57, porque agora o avivamento era a palavra encarnada, era o véu que Deus estava usando e eles não podiam receber aquele véu. Oh, que Deus tenha misericórdia, nos ajude a ver isto. José era o véu no qual Deus estava. Aí trouxe prosperidade. Olha, ele está no Egito. Se vocês tivessem guardado ele na casa de vocês, na igreja de vocês, a igreja de vocês seria próspera. Mas como José quer dizer filho da prosperidade, ele não podia prosperar na sua casa. Vocês não quis que ele prosperasse lá com 7 selos, com 7 trovões, com um novo nome, com o cordeiro sair do trono. Vocês não quiseram jogar ele fora. Então agora ele está prosperando fora. No Egito, Jesus foi rejeitado pelos judeus, ele prosperou entre os gentios, porque ele é o filho da prosperidade. José apontava para ele, filho da prosperidade. Agora dentro do Egito, próspero. 7 anos de prosperidade, porque depois tinha 7 anos de miséria. E eles chegaram lá, ficaram sabendo, no Egito tem. Então vamos lá. Quando chega lá, eles não souberam, mas José já soube aquilo desde o início. Quando José viu eles chegando, é eles mesmos. Mas José não se revelou a eles, enquanto não chegou a hora. Deus não se revela aos judeus, enquanto não chegar a hora. Porque agora é hora dos gentios. Estamos terminando o capítulo 10 de Apocalipse, que o irmão Branham começou, mas ele não terminou o capítulo, ele terminou o ministério dele. Mas o capítulo ele não terminou, porque é o ministério da noiva que teria que dar sequência a esse ministério, comer e profetizar outra vez. Amém? José viu seus irmãos, até um que ele não conhecia, ele dizia, eu quero este, eu quero aquele novinho, traz ele para mim. Meu Senhor, é muito difícil, aquele lá é a alma do meu pai, ele não pode sair de casa, é o pequeno Benjamim, filho da mesma mãe de José, traz ele para mim, eu quero vê-lo. Essas coisas que as pessoas não percebem, vai acontecendo, cada dia Deus vai operando, fazendo a obra, chamando os seus filhos. Será que não dá para você ver Deus nessa mensagem? Não dá para você ver Deus em véus, não mais num véu. Um véu foi Branham, depois de William Branham não é mais um véu, são véus. São muitos homens, muitas mulheres, muitos corpos agora que forma o corpo, o qual é o véu, corpo chamado igreja. Quer dizer, igreja, os tirados fora, os chamados fora. Essa igreja foi tirado fora da primeira e segunda etapa. Sim, é uma igreja que dentro dela que agora ela se manifesta até mostrar que ela é a esposa, porque ela foi tirada, ela saiu dentre eles, não porque ela quis, ela saiu porque tinha que sair. Tem coisas que tem que acontecer, você apenas só tem que admitir. Você admite agora José tratando dos seus pais, dos seus irmãos, que venderam ele, seus irmãos que venderam ele, seus irmãos que deram ele como morto. Ele não vale nada mesmo, nós já jogamos ele dentro do buraco, tiramos ele dentro do buraco, agora vende para um ismaelita, aí Israel não vai vingar mesmo, vamos vender. Você viu? Ganhamos ainda, vendemos nosso irmão. Eles não sabiam que aquele irmão não ia morrer. Esse irmão, dê vida longa aos meus irmãos, Senhor, para que eles possam ver de pé a minha vitória. É isso que eu posso ver, o que estava acontecendo nos dias de José. Dê vida longa a meus irmãos, meus perseguidores não estão fora, meus perseguidores estão dentro da mensagem.
Os perseguidores da noiva não estão fora mais, está dentro da mensagem. Não é ninguém mais lá fora. Não tem pentecostal que me persegue mais. É povo da mensagem que persegue agora. Por quê? Porque aqui está a revelação. O José, a revelação está com vocês. O véu que Deus sempre está usando. Bom, nem pensei em falar tanto de véu assim, que eu pensei em ler um parágrafo que sempre leio para vocês, mas vem essa luz, então dá uma mensagem assim. O Desvelar 281 é tradução da Voz de Deus, mas me parece que os parágrafos são os mesmos, aquele de Goiânia também. Como ele estava em Moisés. Aleluia. Deixa eu ler um pouquinho antes aqui. E Pedro e João, para mostrar isso, quando eles subiram ali, perceberam que eles eram indoutos, sem letras, eles não tinham nenhuma instrução, mas eles haviam notado bem que eles haviam estado com Jesus. Vê? Eles eram indoutos e sem letras, mas eram epístolas escritas. Veja, leram que eles haviam estado com Jesus. Eles eram epístolas escritas, cartas escritas. E quando olhavam para eles, olhava em Pedro e João, via escrito: estes homens andaram com Jesus. Talvez você pense, estava escrito mesmo nele lá? A ação, a fé, a manifestação de tudo aquilo estava mostrando para eles: estes homens são diferentes. Eles parecem ter um super-homem. Eles andaram com Jesus. Amém? Como é bom. Eles andaram. Será que tem alguém que pode dizer: é tão difícil? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh, essa mulher andou com Jesus. Esse homem, esse marido andou com Jesus. Esse pastor andou com Jesus. É conhecido, é carta escrita. Esse irmão, esse músico, esse cantor andou com Jesus. Esse obreiro, esse diácono, esse pastor andou com Jesus. Ele é uma epístola escrita e nós lemos nele. Ele andou com Jesus. Esse homem andou com Brana. Ele anda com a mensagem dele. Ele anda com a revelação. Será que podemos olhar assim? Epístolas vivas. Vê? Eles eram indoutos, sem letras, mas eram epístolas escritas. Veja, letras que eles haviam estado com Jesus, porque Jesus estava manifestando-se através deles. Cristo velado na carne deles, manifesto, vivificado. Agora, meus irmãos, sempre a pessoa pensa do lado errado. Eu vou te garantir, a igreja nunca vai alcançar o poder que ela pensa e que espera. Porque a igreja está esperando um poder para cura. E ela não vai receber mais poder, porque Deus já mandou. Se você não tem, você nunca mais terá. A igreja não vai receber, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela não vai fazer. Não está escrito na Bíblia que ela come o livro e vai fazer isso que os pentecostais fizeram, ou mesmo repetir o ministério que o irmão Brana teve de curas de enfermos aqui na terra. Se as pessoas pudessem ver aonde está escrito Apocalipse 10, 8 a 11, é uma sequência de Apocalipse 10, de 1 a 7. Eles deveriam examinar isso, e o que vai acontecer. Até aqui, irmão Brana curou enfermos, expulsou demônio, fez de tudo que tinha que fazer, ressuscitou mortos. E as pessoas ainda não creram nele como profeta, creram nele como um curandeiro, um milagreiro, mas não creram nele como profeta. A hora que Deus manifesta uma mensagem, nós queremos que faça outra forma. Nos dias de João Batista, você pede para João, mostra um sinal. O machado está posto na raiz das árvores. Vocês estão me entendendo? Mostre-me um sinal, João. Faça alguma coisa
para mostrar que você é o véu no qual Deus está, para logo mudar de véu, que você diz que tem um no nosso meio. E se você é o véu, mostre algum sinal. Não tinha sinais de cura para mostrar. Irmão Branham ainda teve, foi um precursor que teve sinais de cura para mostrar. João Batista foi um precursor que não teve sinais de cura para mostrar. Mas o machado está posto na raiz das árvores. Comendo diferente, bebendo diferente. A gente tem que posicionar os ministérios da Bíblia, o que Deus prometeu fazer. Agora, se Deus promete nos dias da voz da noiva, o profeta diz, esse é a voz do profeta, de Jesus, o profeta e a noiva. Eu preguei a mensagem aí, as três vozes. O irmão Branham falou sobre isso. Agora, chega a hora da voz da noiva, eles querem ouvir outra voz. A voz da noiva, o que está na Bíblia para ela fazer? O que está escrito ali na Bíblia em Apocalipse 10? Depois que os trovões soaram, depois que o sétimo anjo revelou essa palavra, o que está escrito na Bíblia que é para nós fazer? Sair fazendo cura divina, fazer um trabalho grande, maravilhoso, chamar o povo, porque a igreja é de Deus, ela tem todo o poder, Deus está nela, chama o povo, os doentes vão ser curados. Onde está escrito? O ministério do dia. Eu quero que você veja o ministério do dia, o ministério da hora. O que é que Deus prometeu? Deus promete uma coisa, você passa por cima daquilo. Aí você diz, mas Deus não cura hoje? Ele já te curou. Não precisa nem pregar mais isso, irmãos. Eu não preciso nem pregar. Deus já te curou. Você não tem que ouvir da minha boca. Aí você crê que Deus é curador? Deus já te curou, como que eu não creio? Só que é uma coisa que Ele já fez e você quer tomar nome para que Ele faça outra vez. Quantos pastores nessa mensagem estão voltando à lama, voltando atrás por causa disso? Eles não podem tomar o alimento da noiva do dia, o que Deus mandou ela fazer. Vai ao anjo, diga para ele, dá-me o livrinho. Eles vão ao anjo e dizem, Senhor, dá-me poder para a cura. Ele não mandou você pedir isso. Eu quero fazer um grande trabalho, Senhor, me dá poder, me dá um nome grande. Deus nunca mandou você pedir isso. Até as curas, Deus nunca mandou nós pedir. Você volta a Jesus, e Jesus falou a coisa certa. Vocês têm que pedir ao Pai, o Espírito Santo. Ele vos dará. E as demais coisas, cura de barriga, de câncer, de AIDS, e coração, pulmão, vos será acrescentado. São coisas acrescentadas, que você recebe aquilo depois que você busca o principal. Buscai o reino de Deus, isso é o Espírito Santo, é o que o Espírito Santo está dando no dia, o reino de Deus. Essa mensagem para mim hoje, o reino de Deus, hoje é essa mensagem, que eu estou buscando essa mensagem, o reino de Deus, a sua justiça, é o que Deus falou nessa mensagem do profeta, depois da revelação dos 7 trovões. Então você busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aí você vem, oh Deus me abençoa, abençoa minha casa, Deus abençoa minha família. Aí Ele acrescentou então? Acrescentou estas bênçãos? Sim, mas o que você pediu? Aí eu pedi aquilo que é principal, o reino de Deus, a sua justiça. Eu sei que você tem versículo na Bíblia, pedir, dar-se-vos-á, mas pedir o quê? Todo mundo só quer pedir cura. Eles não pedem o que Deus manda pedir. Depois eles não fazem o que Deus manda fazer. Isso é o mundo de hoje, irmãos. São os pregadores de hoje agindo desta forma. Porque não pode parar para ver o ministério do dia, o ministério da hora. Ontem eu estava conversando ali com o irmão da África, e ele diz, o que eu não entendo
é que você diz que a noiva é brasileira. Mas como que eles vão entender se eles são da África? Como que eles vão entender? Aí eu disse, não, meu irmão, porque o tempo das Américas passaram. Essas Américas, nós estamos aqui nessa última. Aqui nós temos que descobrir o que Deus está fazendo. Você está crendo no novo nome? Ele está crendo no novo nome. Ele está crendo na mensagem, como nós pregamos. Mas como crê que a noiva é brasileira? Aonde saiu essa mensagem que você está ouvindo? É da África, dos Estados Unidos, do Brasil? De onde foi que saiu? Essa terceira puxada, de onde é que saiu? Não é exatamente do Brasil? Então, é aí, essa é a noiva do dia. As outras já tiveram suas visitações nos dias dos mensageiros. Você diz, mas tem a noiva só no último dia, eu estou falando. Mas tem noiva desde os dias de Paulo. E vem vindo, passou pelos dias de Lutero na Alemanha. Tem noiva na Alemanha. Tem noiva na Inglaterra. Tem noiva nos Estados Unidos. Tem noiva na África. Tem noiva, só que o seu tempo foi passado. Por ali, os mensageiros vieram e pregaram. No Brasil, não, irmão Branham não veio pregar. A sua mensagem veio para o Brasil. É por isso que aqui você tem que ver a noiva do dia. É do dia, porque Deus já visitou a sua América do Norte. Deus já visitou a sua África. Mas hoje Ele está visitando o Brasil, que Ele não tinha visitado. Visitando através da revelação. Deveriam ver Deus visitando através da revelação. Porque Deus visitou o Brasil através do ensinamento de que tinha um profeta que nós precisávamos e do batismo em nome de Jesus Cristo. Mas foi o que Deus fez, isso já passou. Agora é hora da meia-noite. A hora da meia-noite, diz aquela profecia, ouvirão sermões nesta nação. Na hora da meia-noite, hora da terceira puxada, meia-noite a terceira etapa, meia-noite foi a abertura dos selos. Irmão Branham veio e diz na mensagem a festa das trombetas, Deus, é meia-noite, é meia-noite. Agora, a hora da meia-noite no Brasil, a hora da meia-noite nessa nação, ouvireis então uma mensagem. Por que não dão ouvido a essa mensagem? Só dão ouvido a mensagem da evangelização. Deus tem mais do que vocês pensam. Deus não tem só evangelização. Deus não tem só cura. Deus não tem apenas o ensinamento de batismo. Isso é rudimento hoje. Deixando essas coisas, prossigamos a perfeição, a revelação dos trovões. Prossigamos aos selos, ao novo nome. Mas Deus tem que usar véus. Toda a vida Ele vem usando o véu, que você possa ser o véu no qual Deus está escondido dentro da sua casa hoje. Que possamos ser o véu que Deus está escondido nesta franca. 281, o desvelar de Deus, como Ele estava em Moisés. Quando a palavra estava em Moisés, Ele era Deus em carne. Quando Ele estava em Jesus, o irmão Branham usa tudo direitinho. Quando Ele estava em Jesus, a palavra era Deus em carne. Está vendo? A única coisa que Ele fez foi mudar sua máscara, seu véu. Não a palavra. Deus não pode mudar a palavra, porque a palavra é Deus. Eu sou Deus, eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias capítulo 3 fala sobre isso. Não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele somente mudou sua forma. Ele mudou de Noé para Moisés. Ele mudou de Moisés para Davi, de Davi para José, continuando adiante até que ele veio à plenitude da divindade corporalmente. Aquilo foi Deus mudando. 282, é ainda o mesmo Deus. Amém, amém. Eu espero que isso penetre. Parece que ele não podia falar mais nada. É ainda o mesmo Deus. Ele não podia, só mudou de véu. É o mesmo Deus. Ele usou o véu dos mensageiros.
Mas no último dia, ele disse que usaria um véu da plenitude da revelação. Ele usou o véu dos apóstolos. Ele usou o véu dos profetas. Mas ele prometeu, esse véu que eu estou usando são as partes, mas um dia eu usarei um véu com plenitude. Aí ele veio em Cristo. O homem Jesus era o véu. Ele podia dizer, agora é a plenitude do que veio em Abraão, em José, em Moisés, em Davi e assim por diante. Jesus era todos eles. Jesus é a plenitude. Como Deus tinha que fazer mais coisa ainda, ele vem e escreve ainda o Apocalipse depois que Jesus morreu, porque ele tinha um trabalho para ser feito ainda depois do Calvário. Deus tinha que mudar de véu. Aí ele tinha 7 eras da igreja e usou Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E o último véu que Deus usou, ele quis mostrar para nós, vocês estão vivendo no tempo da plenitude outra vez. Agora tem que se guardar, meus irmãos, não perca isso. Plenitude, agora, não do plano da redenção. Plenitude da revelação. As pessoas, elas não conseguem ver, não é plenitude da redenção. Plenitude da redenção, Cristo, nele foi a plenitude, está nessa mensagem mesmo, a plenitude da redenção. Agora, depois de Cristo, vem a plenitude da revelação. As coisas foram reveladas parcialmente durante as 7 eras da igreja, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então não será uma revelação parcial, mas eu ajuntarei o que Paulo não pôde falar, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e eu mostrarei isto no meu véu do dia, Brana. 7º anjo. Então Deus veio e cumpriu isto. Deus em outro véu. Você só vê Deus em Jesus. Você está errado. Irmão Brana disse que era Deus em Moisés. A palavra que estava em Moisés era Deus. A palavra que estava em Jesus era Deus. A palavra que estava em Brana era Deus. A palavra que está em mim hoje é Deus. A palavra que está em você é Deus. Se Deus aprove tomar esse tipo de véu, é o problema de Deus. Ele gosta de fazer isso. Deus não gosta de tomar um véu que todo mundo crê. Deus gosta de tomar um véu que o povo não crê, porque ele gosta de trabalhar livre. Deus não quer ser elogiado. Você acha que Deus em mim quer ser elogiado? Osmar, você é um grande personagem, um grande homem. Não tem de você falar mais nada. Todo mundo fala mal da gente. Dos que adulteraram, dos que roubaram as igrejas, roubaram os membros, fizeram as coisas erradas, eles não falam nada. Mas de nós, porque pregamos uma mensagem que é diferente da que eles pregam. Jesus não tinha que trazer a mensagem de Moisés. Moisés não tinha que trazer a mensagem de Noé. Brana não tinha que trazer o batismo do Espírito Santo do dia de Pentecostes. Lá foi restaurar. Brana teve que trazer o batismo do dia, que era os 7 trovões revelados, no dia. Mas ele sempre quer que você faça algo lá de trás. Não tem que se repetir. O ministério de William Brana de cura divina. Agora eu tenho que ser um homem, irmãos, feche seus olhos, ou eu vou virar as costas, e se Deus está aqui mesmo, ele vai então dizer o seu nome. Não é para mim, isso foi para profeta, foi para William Brana. Eu serei um mentiroso se eu falar para vocês que Deus vai fazer isso através de mim. Eu serei um mentiroso, e a qualidade que eu não tenho é esta. Eu não vou mentir para você. Deus não vai fazer isso. Ele já fez isso para que o povo cresça. E agora na era da noiva, o que ele vai fazer? Tudo que ele já fez. Ele só vai fazer conhecido. Ele só está chamando a noiva, vem cá. Vai ao anjo forte, diga para ele, dá-me o livrinho. Não é nem questão, por favor. Não. É assim, por favor. Você me empresta o livro? Não. Vai ao anjo forte. O anjo forte agora estava na terra, já era Deus em Brana.
O anjo forte, eles vê só o anjo forte aqui nessa nuvem. Não, o anjo forte você tem que ver quando ele desceu do céu. Quando ele saiu dessa nuvem e pisou no mar com o pé direito e na terra com o pé esquerdo. E ali ele era brana entre as nações. Que mar é entre gente, nações. Ele era um homem. Deus era um homem. Deus era um véu. Deus tinha um véu. Na terra ele tinha um véu. No século 20 ele teve um véu. No século 21 ele tem o véu outra vez. A sua noiva é o seu véu. É o corpo. É o quíntuplo de Efésios. Se você não encontra muitos pastores, mestres, dentro dessa terceira puxada, creia que de toda forma está aí o quíntuplo. Quando não existia no tempo de Jesus, estava nele. Quando não existia no tempo de irmão Brana, estava nele. Quando não existe no tempo da noiva, tem que estar em alguém. Aquele quíntuplo tem que estar operando, porque Deus está em carne outra vez. Agora, você é o corpo no qual Deus está? A questão é que até hoje eles dizem, é a palavra certa mesmo que o irmão disse, é que Osmar vai levantar um monumento de William Branham para todo mundo adorar. A questão é que eles nunca podem ver a verdade, que Deus só é adorado na mensagem do dia. E hoje, se você quiser adorar a Deus verdadeiramente, você tem que crer e viver o que eu estou te pregando. Você pode dizer que isso é errado, esta é a mensagem da hora. Eu comi o livro, eu não tenho medo de dizer, não sei muita coisa. Quem sabe vai manifestar essas coisas. Não sei tudo, pode manifestar o tudo ainda, mas o que eu comi eu falo. O que eu comi eu não aguento. Aquilo dá uma reação, dá uma comichão na garganta, eu comi. Amém. Que Deus te ajude a ver isto hoje. Se o seu corpo não é suficiente, que você sempre vê Deus nos outros, mas não dá para ver Deus em você por causa de suas falhas, eu não sou diferente de você. Certo? Eu não sou diferente de você. Eu vejo Deus também nos outros. Nas minhas falhas, nos meus erros, eu não consigo ver Deus. Eu vejo Deus na palavra. A palavra vivendo em mim, a palavra vivendo em você. Então não olhe para o homem, para a mulher que você é. Olhe para a palavra e diga, essa palavra vai me mudar. Essa palavra vai me converter. Que a única coisa que converte é a revelação dos 7 trovões, diz o profeta em Laodiceia 38. São estes mistérios divinamente revelados que converterão os corações dos filhos aos pais. Se esses mistérios foram revelados, somos convertidos ao coração dos apóstolos, e aí temos os 7 trovões para mostrar para os outros. B-R-A-N-H-A-M. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá de crermos nesta palavra, de termos esta palavra. Obrigado pelo pão de cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho